Saudações, senhores! Vamos dar seguimento nessa aula ao conteúdo ligado ao espaço urbano. Na aula passada a gente falou sobre os problemas sociais urbanos. Nessa a gente vai falar sobre os problemas ambientais dentro do espaço urbano. E a gente começa a aprofundar esse conteúdo com essas duas temáticas aí, industrialização e urbanização. Por que isso? Porque elas estão ligadas diretamente, senhores. A urbanização ela é acelerada pelo processo de industrialização. Foi justamente ela que atraiu principalmente as pessoas do campo, ocasionando o êxodo rural em direção às cidades, buscando a melhor qualidade de vida. E a indústria prometia isso, prometia com empregos, prometia com essa melhor qualidade de vida em si. E aí, junto com os problemas sociais urbanos, dos quais você já assistiu essa aula, mas se quiser revisar, é só ir lá no conteúdo. Eles também provocaram em boa parte dos grandes problemas ambientais, mas lógico, não somente a industrialização. Vários outros fatores também influenciam para esses problemas ambientais dentro do nosso espaço urbano. Vamos acompanhar eles aí, senhores, dentro do nosso slide. Chega lá, vamos passar. O primeiro, senhores, são os resíduos sólidos. É o nosso lixo urbano. Vamos colocar aqui alguns detalhes, alguns dados específicos com a fonte do nosso IBGE. O que é que nós temos? Por dia no nosso Brasil, a gente tem em média de toneladas aí, cerca, por exemplo, todo o Nordeste, 33 mil toneladas de lixo dia. Já a região Sudeste, lógico, é que tem mais quantidade de pessoas e, consequentemente, maior consumo, a gente passa aí por 80 mil toneladas dia. Só em São Paulo aí com quase 48 mil toneladas dia. Então a gente tem aproximadamente dentro do nosso Brasil 150 toneladas de lixo produzido diariamente. Então a gente teria a base aí mais ou menos de 15 mil caminhões só carregando esse lixo e levando para algum local. São desses locais que a gente precisa trabalhar um pouco aí nessa aula de hoje. O que é que nós temos mais sobre os resíduos sólidos? Por exemplo, nosso Brasil, a média por dia de uma pessoa é de 1,1 kg de lixo produzido por dia. Eu estou falando aqui a nível Brasil, senhores, porque se a gente for colocar aqui alguns países desenvolvidos, a tendência é que essa quantidade de peso de lixo seja aumentada. Porque quanto maior o nível, o padrão econômico, né, o nível de desenvolvimento, maior tende a ser o consumo. Então a gente está falando de um país em desenvolvimento, o Brasil, então existe esse quantitativo. Se a gente for atribuir a um país subdesenvolvido, a tendência é que a gente observe um quantitativo menor de produção de lixo, porque vai seguir o padrão econômico. Só que o problema é que apenas 8% das nossas cidades brasileiras possuem a coleta seletiva. Então, por quê? Se a gente for olhar, é um custo significativo para o município, para o estado, para a União, mas também demanda da necessidade de um apoio, de uma responsabilidade social da população. De nada adianta ter uma coleta seletiva se as pessoas colocam dentro do mesmo lixo, do mesmo saco, todo tipo de resíduo sólido. Não faz a coleta seletiva, então fica mais dificultoso, né? Precisa de um outro ambiente para separar, para fazer a seleção desse lixo e colocar dentro da sua possibilidade de reciclagem. É preciso, dentro da gestão pública, também ter uma cooperação da sociedade para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Mas vamos seguir aí. A gente tem aproximadamente aí, senhores, de acordo com uma outra fonte, além do IBGE, que aumenta um pouco o quantitativo que eu disse no slide passado, de 150 para 188 188 toneladas de resíduos sólidos por dia. E 50% desses resíduos são descartados em quase aproximadamente 3 mil lixões. Qual é a grande problemática? Desde 2010, prorrogado até 2014, para que todos os lixões eles pudessem ser finalizados no nosso Brasil, né? Depois prorrogou para 2021. E assim, alguns lugares já exterminaram os lixões, né, promovendo os aterros sanitários, por exemplo. Mas ainda existem algumas localidades com a presença dos lixões, que acabam gerando vários outros problemas ambientais, né, como por exemplo o chorume, que é produzido do lixo. Ele contamina o solo, ele tem a condição de contaminar os lençóis freáticos, as águas. Então a contaminação é significativa, além da proliferação de doenças, de acordo com o descarte irregular de lixos, né, remédios, entre outros que a gente pode pensar aí. E apenas 12% de todo o lixo do dia
é reciclado. Ainda é um número muito pequeno, senhores, muito pequeno mesmo, para que a gente possa trabalhar esse lixo. E se a gente for colocar aqui o e-waste, que é o lixo eletrônico, a quantidade produzida ainda é maior. Né? É só você lembrar para onde foi a televisão de tubão da sua casa. Se não tiver na casa da sua avó, porque geralmente a gente coloca, né, a geladeira mais velha, a televisão mais velha vai para casa da nossa avó. Se não for, foi para onde? Foi descartada onde? Né? O antigo celular seu, o antigo computador seu. Então todo esse lixo eletrônico, o descarte ainda é um pouco, vamos dizer assim, mais dificultoso ainda dentro do nosso país. Qual outro dado a gente pode colocar aí, senhores? Aqui já é uma produção com a participação do RSU, dos estados, desculpa, das regiões, que a gente vê um aumento significativo em cada um. Em cada região tem uma possibilidade de aumento e a tendência é que se aumente cada vez mais no que tange a produção de lixo, dada, por exemplo, a evolução econômica que a gente precisa sempre estar fazendo o link aí dessa informação. Por último, uma chargezinha aí trazendo, né? Mãe, a prefeitura fez algum convênio com São Pedro? Por quê? Não, por que, meu filho? Porque a chuva está levando lixo, né? Então, o descarte irregular do lixo urbano e o não escoamento das águas em virtude da impermeabilidade do solo, né? Dado o asfalto, ele não consegue infiltrar, ele precisa escoar e entrar em alguma galeria. Essa galeria não tendo a manutenção adequada ou, por exemplo, com a grande quantidade de lixos, acaba entupindo os bueiros e aí faz com que as inundações e as enchentes possam ocorrer nas nossas cidades. Tranquilo? Então vamos para o próximo ponto, que são as chuvas ácidas. Senhores, as chuvas ácidas têm um componente principal com a emissão dos gases poluentes, principalmente atrelada ao dióxido de enxofre, né? A consequência se dá principalmente pelo aumento da industrialização. Primeiro, por isso que a gente fez a primeira conexão entre urbanização e industrialização, para que você pudesse entender isso. E aí a gente tem uma grande quantitativa, por exemplo, de problemas ligados. Está aqui o fenômeno lá, o enxofre, a conexão com as nuvens e aí sim a precipitação das chuvas ácidas, atrelando, na verdade, trazendo de problema diretamente ligado às águas superficiais, né, prejudicando a fauna do lago, de alguns rios, entre outros problemas que podem gerar, principalmente ligado à vegetação, né, a queimada das folhas, a inutilização dessa vegetação. Se a gente for colocar no que tange ao ser humano, por exemplo, alguns problemas ligados a cânceres de pele e também a corrosão de algumas estátuas, de alguns prédios em si. Então a chuva ácida é algo bem incisivo dentro das nossas cidades, em virtude do processo de industrialização e, lógico, a poluição atmosférica em contato com a nossa nuvem em um processo de precipitação, esse pH da nossa chuva ser alterado e ela se tornando mais ácida, tranquilo? Então vamos seguir aí mais outro problema social, ambiental urbano. Ilhas de calor, senhores. O que é isso? O que são essas ilhas de calor? São diferentes temperaturas em diferentes bairros, o que acaba sendo ocasionado em virtude da urbanização. A gente sabe que nem todos os bairros possuem o mesmo tipo de urbanização. Por exemplo, a presença de prédios, a presença do asfalto. E tudo isso vai dando uma temperatura dada ao nível do albedo, né? O índice de absorção de calor. Quanto mais escuro, maior a absorção de calor. Então, alguns bairros acabam possuindo uma temperatura, em média, de até 3, 4 graus de diferença de um bairro para outro. Se a gente for pegar isso no que tange a cidade e a zona rural, o efeito da ilha de calor é mais acentuado ainda. Então a gente tem de 3 a 10 graus de diferença do espaço rural para o espaço urbano, dada essa coloração, esse albedo, dada a cidade com o nosso processo de industrialização significativo. Mas quando a gente vai para dentro da cidade, além dela provocar esse aumento da temperatura de maneira mais acentuada, a gente tem aí, no próximo ao litoral, uma atração muito maior, porque se torna uma área quente, uma área de baixa pressão, atrai a maior quantidade de ventos advindo do litoral, que é carregado de umidade, e acaba provocando uma maior incidência de chuva, de uma chuva convectiva. E qual é a característica dessa chuva convectiva, senhores? Uma característica de uma chuva mais torrencial, né? Mais essas trovoadas em si, né? E acaba chovendo muito num espaço de tempo muito curto. Essa é a característica da chuva convectiva. O que, se atrelado a outros problemas, por exemplo, o lixo que a gente já citou, a impermeabilização dada à urbanização, acaba acentuando o índice de inundações, de enchentes nas nossas cidades. Então acaba levando a um outro processo significativo, tá? E aí a comunidade que tem um menor padrão de vida acaba sendo mais exposta a esses tipos de problemática.
E por último, a gente vai acentuar aí, senhores, e apontar para a inversão térmica, senhores. O que é essa inversão térmica? Eu vou colocar a fotografia aqui para ficar mais fácil para que a gente possa entender. No dia normal, o fluxo normal é que a parte da camada de ar abaixo, mais baixa, mais próxima à superfície, seja mais quente. Por quê? A nossa temperatura da nossa geóide ela esquenta de baixo para cima. Então a gente tem o ar quente embaixo, o ar frio mais em cima, o ar mais frio ainda lá em cima, porque quanto mais alto, mais frio. Essa é a conexão que a gente fez em clima. A inversão térmica, mesmo que seja por um dado momento, por um período curto, principalmente as primeiras horas da manhã, o que é que acontece? O ar frio fica embaixo, porque as primeiras horas da manhã, né? Porque a gente tem o maior tempo da não presença do Sol esquentando a nossa geóide com a radiação dela, do Sol, né? E esse tempo todo a Terra vai perdendo calor. Então a tendência é que o ar frio fique embaixo nas primeiras horas da manhã. Só que com a inversão térmica, esse ar frio ele fica impedido de alçar em virtude de um tampão que o ar quente acaba provocando. Isso vai ser dissipado com pouco tempo, né? Quando começar a esquentar a Terra, o ar frio vai se dissipar, vai se tornar mais quente e vai regular, vai tirar essa inversão térmica, esse fenômeno ambiental. Mas o que é que vai acontecer, senhores? Por exemplo, numa cidade que seja bastante poluída, a concentração de gases poluentes nessa primeira camada, mais acessível, por exemplo, à nossa respiração, acaba se tornando muito grande. E aí quem vai ser mais afetado? A tendência é que crianças e idosos sejam mais afetados. Mas a população, de maneira geral, acaba tendo problemas ligados ao aparelho respiratório, né? Então a gente aqui, dentro da inversão térmica, acaba tendo um agravamento em função da poluição atmosférica. Qual outra maneira a gente tem aí para poder visualizar? A gente tem aqui a formação do ar quente e o ar frio. E aí o acúmulo desses poluentes, principalmente ligados às indústrias, com o efeito tampão da inversão térmica do ar quente, ele acaba ficando aqui embaixo e concentrando esses gases poluentes, não fazendo com que eles acendam e não se dissipem, e acaba concentrando nas camadas mais próximas à sociedade, próximas à população, né? E por último, a gente tem atrelado a ele também a smog. A smog, senhores, é a junção do nome smoke, né, fumaça em inglês, e fog, nevoeiro, acaba se tornando essa característica acinzentada, né, que a gente acorda nas manhãs em algumas cidades, principalmente do sudeste brasileiro, tendo essa característica aí de acinzentado a paisagem, né, vista em virtude desse fenômeno climático aí, desse fenômeno ambiental, desse problema ambiental urbano. Aqui a gente poderia citar, senhores, vários outros ligados ao processo de problemas ambientais urbanos, como por exemplo a poluição sonora, a poluição atmosférica já citada aqui, a poluição luminosa, entre outros problemas que a gente pode citar aqui, mas eu vou enfatizar esses aí porque acabam sendo os mais cobrados no Enem. Então por isso está aqui, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que você quer colocar, coloca nos comentários do vídeo. Eu vou ter a maior satisfação de respondê-los, de acompanhá-los, senhores, porque esse processo do Enem, ele pode ser descomplicado, ele pode ser menos danoso com o auxílio adequado. Então, segue lá as minhas redes sociais, seja inscrito no canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, ajuda esse projeto a crescer. Tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula, valeu!